A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Live, seu podcast semanal favorito. E hoje tenho a honra de estar apresentando um programa com minha parceira, Taonai Viana. Fala comigo, Ei, Taonai, como é que você paz tá? do Senhor, tô ótima, Tudo graças a bem? Deus. Viana Gente, Banner agora, tá? olha, eu esqueci, desculpa. Gente, Taonai casou semana passada. Semana passada? Semana retrasada. Semana retrasada, meu Deus, o tempo tá voando. Pensa Casadíssima. numa festa linda, maravilhosa. Tô Que muito feliz por bênção. vocês. Também. Como é que tem sido a vida de casado? Maravilhosa. Acabou de chegar de lua Flores. de mel. Oh, maravilha. Aleluia. Aleluia. Bênção, tem sido muito bom, graças a Deus, por mais uma vitória, mais um privilégio. Não tem nada melhor do que fazer parte disso que Deus, que Jesus implantou aqui na Terra, que é a família, que é bênção, e continuar aquilo que Deus começou em nossas vidas. Então, eu tô muito feliz! Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, pra você que acabou de chegar, já deixa o seu like aí. Deixa um comentário se você tem dúvida de alguma coisa, alguma ideia pro próximo episódio. E também se inscreva no nosso canal e também já deixa o seu like. E não se esqueça de seguir nosso Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, porque nosso conteúdo é uma bênção. Nosso conteúdo é uma bênção, né não? Isso mesmo. O cara de hoje, gente. Meu Deus, eu sou fã. É o cara. É o Você cara. falou certíssimo. Eu sou fã. É o cara. Yeah. Quem é, E Taonai? nós temos o privilégio, inclusive, não apenas de receber pela primeira vez. A gente já falou isso aqui, mas eu quero só lembrar, gente, a gente não traz qualquer pessoa, qualquer conteúdo pra vocês. A gente só traz o que é especial. E aqueles que são super especiais voltam, porque aqui a gente Segunda trabalha vez. com excelência, É ok? isso aí. Hoje nós temos a honra, o privilégio, o tremor nas pernas aqui, da responsabilidade de conversar com ele, o pastor, psicólogo André Ribeiro. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é uma honra, pastor. Obrigado. Vocês deixaram o preto vermelho agora. Olha, que privilégio estar com vocês. É sempre uma alegria retornar. Tanto para estar aqui na igreja, né, numa celebração linda, cheia da presença de Deus, Meu Deus. como estar aqui no podcast maravilhoso. Muito maravilha. obrigado. Que culto, né? Gente, Porque, que culto. A gente acabou de terminar um culto aqui. O pastor André É. Ribeiro deu uma palavra. Meu Deus, Yes. que pancada. E é claro que toda honra e glória é para Deus, mas Deus, ele usa aquele que se permite ser usado, aquele que está posicionado. E eu tive o privilégio de te ver ministrar muitas vezes nas nossas igrejas e não teve uma que eu vi o Senhor ministrando e a presença de Deus não se manifestou e que a gente verdade. não tenha aprendido. Porque tem aquelas pregações que a gente sente muita presença. Sim. Mas tem aquelas que a gente não apenas sente a presença, a gente é edificado e a gente aprende de uma forma que a gente leva para a vida. Inclusive, nós estávamos conversando antes do podcast, desse podcast anterior que o pastor veio aqui. E, inclusive, se você não assistiu, gente, vocês conhecem a galera de Emaús aí, o pastor passou pra gente de tarefa, para você ter noção o quão importante, o quão necessário aquele podcast foi. Então, eu peço, diretor, coloca o link aí, você que não assistiu, corre lá, assim que você terminar isso daqui, vai lá assistir, porque vai edificar a sua Com vida, certeza. a sua vida espiritual, física e financeira. Não tem como você ser abençoado, você ser próspero se você não se posicionar financeiramente. Eu tenho certeza que se você quer ser ativado nessa área, você não pode perder aquele podcast também. Então, vai lá agora, ok? E hoje nós vamos abordar um outro, porque nós estamos falando aqui, né, que o pastor, ele é muito abençoado, ele tem aleluia. muitos dons. É o queridinho do papai. Exato. O papai tem os seus preferidos, mas enfim. O pastor, ele é escritor, tem Isso. livros e livros, assim, muito edificantes, muito bons. O pastor é uma pessoa muito sábia e também psicólogo, pastor. Mas nós também descobrimos, assim, também pelas redes sociais da The Life, porque ele é nosso amigo, tem parceria aqui, que o senhor é missionário. Sim. E ser missionário é, assim, um trabalho de muita responsabilidade, Olha. de muita alegria, mas também de muitos desafios. E o senhor acabou de chegar de Nova Alegria, né? Lá no Brasil, onde o foi. senhor estava ajudando, inclusive, um dos nossos missionários, Missionária a Paula e o missionária Gilvan, Paula e isso. Gilvan, que estão lá fazendo Sim. obra na nossa igreja. E antes nós estávamos conversando e o senhor mencionou muitas obras que o senhor tem feito. A pergunta é, como que tudo isso começou? Esse desejo, se o senhor tinha esse desejo, se o senhor tinha um chamado, e até o senhor chegar nessa etapa, nessa fase que o senhor está vivendo hoje como missionário. Sim.
É interessante pensar que a vida missionária, você não deseja ela. Costumo dizer que um missionário, ele nunca deseja ser missionário porque a vida missionária é uma vida de renúncias. É você abdicar do seu direito de estar onde você quer estar para estar onde o evangelho precisa chegar. Então, o missionário, ele é além daquele que leva, por exemplo, uma cesta Uhum. básica, ou leva uma roupa, um brinquedo para uma criança. O missionário é aquele que leva a palavra de Deus. Então, a função missionária é revelar Jesus e testemunhar da sua ressurreição para todos Ó. os povos. Sim, porque muitas pessoas acham que missionário só vai para ajudar ali com a questão financeira, É, o né, alimento. turismo, né? Eu Isso, tenho visto até isso. pessoas fazendo de missões turismo, Uhum. né? Mas o ser missionário é estabelecer os fundamentos dos apóstolos e dos profetas numa região. Uhum. É estabelecer o testemunho de Jesus ali. Então, eu comecei a sentir um desejo muito grande no meu coração de testemunhar Jesus para os povos não alcançados. Tem uma coisa interessante que eu quase não tive a oportunidade de comentar, mas por muito tempo eu fui batizado com um peso de intercessão pelo povo judeu. Então, por uns 7 anos, eu orava de chorar pelos judeus. E aí nós tivemos muitos momentos especiais com a evangelização de judeus, conversão de judeus. Tenho muitos amigos judeus messiânicos, Uhum. até que o Senhor me batizou no meu coração com um peso de intercessão pelos povos árabes. E Uau. aí nós começamos a orar pelos descendentes de Ismael, porque eles também são filhos de Abraão. E aí nós começamos a orar pelos povos árabes e eu comecei a ter muitas experiências com os árabes. Inclusive, quando eu estou num país um pouco com a influência um pouco maior dos muçulmanos, eu vivo recebendo salam aleikum. Eles acham que eu sou árabe. E aí eu comecei a perceber que eu tenho uma responsabilidade como cristão de fazer com que o evangelho chegue em todas as nações. Então, o meu chamado missionário despertou quando eu era adolescente ainda, ali naquela transição de adolescente para jovem, e eu ia para conferências missionárias, congressos missionários, congressos para jovens, onde o tema era missões, as nações, e aí eu me apaixonei, aquilo começou a queimar no meu coração, e eu comecei a receber profecias. Até que eu tirei meu passaporte sem nenhum tipo de pretensão, de data marcada, mas eu tirei o passaporte. E aí, alguns anos depois, surgiu a minha primeira viagem missionária para Moçambique. Foi quando eu tive a Uau. primeira experiência com povos não alcançados. Uau. E como Uau. é que foi a primeira vez lá, pastor? Foi incrivelmente terrível. Terrível porque, primeiro, você sai da sua cultura, você sai do Ocidente, você vai para o Oriente, você sai da sua cultura, de um padrão social, cultural, moral, financeiro completamente diferente, não é a sua realidade. Uhum. Quando eu pisei em Moçambique pela primeira vez, muitas casas ainda não tinham saneamento básico, não tinha vaso sanitário. Uau. Eles faziam as necessidades num buraco no chão, como ainda existe, né? Eu vou a Moçambique há 9 anos, 10 anos. E aí existe muita famílias ainda que não têm saneamento básico. Mas quando eu comecei a ir, era pior. Então, quando eu vi aquela realidade, eu vi aquela gente que não tinha onde fazer suas necessidades, que não tinha o que comer, porque é uma terra também escassa, uma terra pobre, não tem árvores frutíferas com variedade, não produz muito, e ver aquele povo que vive tão precariamente, mas ao mesmo tempo com uma alegria tão surpreendente, tão avassaladora. Eu costumo dizer que a minha primeira vez em Moçambique mudou a minha forma de ver a vida. Uau. Porque ver aqueles irmãos cantando sobre a Nova Jerusalém, nos recebendo com alegria, dizendo glória a Deus porque o homem de Deus chegou. Mas eles não tinham o que comer. Eu fui numa aldeia que eles comiam mingau de barro. Numa aldeia que eles comiam o aipim, a mandioca crua, quando tinha. Numa aldeia em que eles raspavam com dente carvão. E todos eles com grande alegria.
com grande entusiasmo. Alguns cantavam e dançavam nos cultos de 8, 9, 10, 12 horas. Então, a primeira vez que eu fui em Moçambique, o que me impactou foi um povo com tão pouco ser tão contente. Então, eu voltei de Moçambique com uma decisão. Ainda que eu passe por muitas dificuldades, eu decido ter contentamento. Uau. Uau. Então, minha primeira experiência me ensinou a Meu ser Deus. contente com o que eu tenho. Forte. Muito forte. Forte. Essa foi a primeira. E quantas o senhor teve? 5 vezes em Moçambique. Porque Moçambique não é um lugar que você vai e você diz assim, que conforto, que bom, né? Uhum. Você vai para Moçambique e você fica lá o tempo suficiente para você fazer o que você tem que fazer. Então a gente vai para Moçambique, passa um mês, passa 20 dias, passa 25 dias. E aí, nesse período, nós fazemos o que a gente precisa fazer, que é visitar as aldeias que a nossa missão adotou. Nós temos 31 aldeias em Moçambique. Eu faço parte de uma missão, inclusive de um amigo aqui de Nova York. Tem uma sede missionária lá. E aí nós temos igrejas nas aldeias de Nampula. E aí essas aldeias, os pastores são, de alguma forma, providos, orientados, treinados na sede. E aí, uma vez por ano, 2 vezes por ano, alguém da nossa equipe missionária está indo lá, seminários, para pastores, levando alimento, eles recebem uma ajuda de custo por mês, estamos montando creches, abrindo poços, abrindo escolas. Então é um trabalho espiritual de construir pastores, formar pastores e um trabalho de dar a esse povo um pouco de dignidade. Então, o nosso sonho é chegar em Moçambique e ver os irmãos com direito a tomar banho como nós, Uhum. a usar desodorante, uma coisa tão simples. Uau. A usar desodorante, as mulheres a usarem absorvente, terem vaso sanitário em casa, terem direito à educação. Então, o nosso sonho é de ver Moçambique uma terra transformada e com um povo vivendo dignamente como nós vivemos. Uau. Então, André, por que você não desiste de Moçambique? Por que você não deixa de ir em Moçambique? Porque eu sou como Simeão. Eu vou ver Moçambique transformada para a glória de Deus. Aleluia. Amém, glória a É Deus. interessante que são coisas tão simples, igual o senhor mencionou, desodorante, cara. É uma coisa tão simples pra gente e pra eles talvez algo novo. E o mais doido é a alegria deles. Sim. Um pessoal tão alegre, sabe? Eu não tive a oportunidade de ir ainda nesses lugares, mas através de vídeos, coisas assim, eu consigo acompanhar. E você vê a alegria daquelas crianças, sabe? Sim. É algo que a gente tem que dar mais valor na vida. Yeah. O senhor acredita que por conta da escassez das coisas necessárias básicas ou até mesmo do luxo, isso torna mais fácil para eles se renderem aos pés do Senhor? Com certeza. Eu costumo dizer que em países pobres, né? Por exemplo, eu fui no Paraguai, Moçambique, Angola, Argentina. Nos países mais pobres, Cuba, o mover de conversão, as igrejas são mais avivadas, o povo é um pouco mais pentecostal, porque eles só têm Deus. Uau. Eles não têm sistema de saúde, eles não têm emprego, eles não têm salário, eles não têm comida. Tudo parte do milagre, da provisão. Uau. Então, nos países mais desenvolvidos, onde os recursos são adquiridos de uma maneira mais fácil, óbvio, trabalhando, mas você trabalha e você vê o fruto do seu trabalho. Então, muita gente acaba transferindo essa devoção para o trabalho, porque Sim. o trabalho promove o dinheiro promove a consulta no médico. Sim. Agora, tem países que não tem nem médico. Yeah. Então, para onde que o povo vai? Para a igreja. Várias vezes eu passei isso em Moçambique, a pessoa chegar para mim e claramente você vê que a pessoa está com uma enfermidade, um vírus, uma bactéria, uma pessoa uma vez com uma ferida aberta, muito inflamada. Tinha até bichos na ferida da pessoa. Uau. Não tem médico. Então a pessoa vem para onde? Para a igreja. Esse é um milagre. Vou contar uma experiência. A primeira vez que eu fui em Moçambique, nos levaram numa aldeia. E era uma aldeia bem distante. Tipo assim, a gente andou de carro umas 3 horas para dentro da aldeia. E aí, um carro de som foi passando, falando em português e no dialeto. Uhum.
E aí ele dizia assim, venham, tragam os endemoniados, os possessos, os enfermos, os mortos. Uau. Aí eu ouvi aquilo, os mortos. Será que tá chamando pro culto que eu vou pregar? Os homens de Deus estão aqui, os homens de Deus estão aqui, tragam Uau. todos. Porque em Uau. Moçambique o corpo é da família, o corpo não é do Estado, não é da nação, como no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui, quando morre, o corpo é do Estado. No Brasil, quando morre, o corpo é do Estado. Lá não, o corpo é da família. É por Uau. isso que, se você viu algum vídeo de conferências na África, onde eles colocam os caixões debaixo dos palcos, levam os caixões para as grandes cruzadas, aquilo é uma verdade, porque o corpo é da família. Então a família enterra quando quer, a família faz com o corpo o que ela quiser. Uau. E Interessante. aí, a gente chegou nessa aldeia. Meu Deus. E eles, Estou sem começaram, palavras. e eles começaram a anunciar isso. Venham, tragam os os endemoniados, mortos. os enfermos, os Uau. mortos. Os homens de Deus estão aqui, vão orar. Aí eu olhei para o amigo, quem é esse homem de Deus que eles estão dizendo que Cara, vai é orar? muito interessante, porque lembra muito os tempos da Bíblia. Eu tô ouvindo isso, parece que eu tô lendo a Bíblia. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus passando e os cegos, sabe, a multidão Sim, seguindo. Uau. sim. Isso remete muito àquele tempo, onde não existia nada, mas existiam profetas, mas existiam homens de Deus. E é Sim, praticamente essa mesma situação. É sim. impressionante. E o poderoso é a fé do povo. Eu lembro que quando eu fui pregar pela primeira vez, várias coisas que você não está acostumado, né? Primeiro, se você fala uma coisa empolgante, que aqui no máximo a gente dá um glória a Deus, Lá. eles levantam, eles começam a dançar. Uau, que legal. Que Uma legal. vez eu pregando, ia eu levei amar. quase 3 horas pregando. Meu Deus. Mas não é porque eu fiquei 3 horas falando, não. Porque eu falava uma coisa, eles levantavam, dançavam. Toda hora interrompia. Aí até acalmar, aí eu pregava mais, eu dançava. Então, Uau. queridos, é uma coisa fabulosa. Vai parecer uma pergunta boba, mas tem relógio no templo? Não tem. Olha só. Não tem. Talvez seria algo que a gente poderia adotar. Olha, eu Não ia ter crente olhando pro quero relógio. dizer pra você que às vezes não tem nem templo. Uau. A melhor igreja que eu já fui, que eu vi Jesus. Quando o apóstolo Paulo, né? Eu posso chorar aqui? Pode. À vontade, Fique à pastor, à vontade. vontade. Pode falar, falar em apóstolo, mistério. quando o apóstolo Paulo, ele cai do cavalo, que ele tem uma experiência com Jesus, ele diz que ele foi chamado para o ministério apostólico porque Cristo se revelou a ele. No dia em que ele teve um encontro, ele estava indo perseguir crentes e Cristo se revelou a ele. Ele diz, eu sou do último dos apóstolos porque Cristo se revelou a mim. Eu vi o Cristo. Aquela experiência de Paulo sempre me chamou a atenção. Eu dizia, Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu quero te ver. Paulo te viu, eu quero te ver. E aí eu estava nessa aldeia, não tinha templo, a chuva derrubou o templo de barro que eles tinham construído. E eles cultuavam debaixo de uma árvore muito grande. E aí eu cheguei lá, os irmãos todos sentaram no chão, arranjaram umas cadeiras para nós sentamos nas cadeiras. E eu chorava aquele encontro inteiro, eu não conseguia parar de chorar. Eles olhavam para mim assustados, porque eu parecia uma criança chorando, eu soluçava. E aí quando eu me acalmei, que eu consegui, né, me acalmar, eu não sei explicar para vocês, mas eu tenho certeza que eu vi Jesus. Uau. A experiência mais profunda, mística, a experiência mística, uma experiência profética, sobrenatural, que eu tive com Jesus, foi numa igreja que nem parede tinha. Meu Deus. Então, você perguntou, a condição financeira de um povo define a paixão desse povo por Jesus? Eu não vou dizer que num país de primeiro mundo, num país financeiramente
desenvolvido que não hajam pessoas apaixonadas por Jesus. Mas as igrejas mais apaixonadas que eu já tive o privilégio de conhecer são nos países com mais desafios financeiros. Ó, interessante que ao mesmo tempo que eles têm pouco, eles têm tudo Tem também. tudo. É, Exato. eu posso contar uma experiência de Cuba? Com certeza. Eu fui para Cuba e o pastor que me convidou para ir para Cuba tinha sido preso 8 vezes Uau, só 8 vezes. por ser Jesus. evangélico, né? Uhum. Extremamente perseguido. E ele era líder de um movimento pastoral, Uhum. reunião de pastores. Em Cuba tem uma situação que quando você reúne pastores, é como se fosse um crime contra o Estado, o governo, de rebelião. Então ele se meteu em muitas situações difíceis por causa disso. E aí ele me levou para pregar numa dessas reuniões de pastores. E eu cheguei nessa reunião de pastores e era engraçado que eles chegavam assim, em tempos diferentes, não chegou todo mundo junto, Uhum. para não chamar a atenção. Era no último cômodo de uma casa muito grande e todos falavam e cantavam bem baixinho. Só que chegou uma hora que o Espírito Santo tomou aquele lugar e eles começaram a orar o texto de Atos 4. O que acontece lá em Atos 4? O apóstolo Pedro e João acabam de voltar da perseguição que eles tinham vivido no Sinédrio. Foram coagidos, ameaçados, para pararem de dar testemunho de Jesus. Aí eles chegam para a igreja dizendo, olha, a gente foi ameaçado, coagido, torturado. Aí a igreja, glória a Deus! Que ovelhas, hein? Que ovelha. Os pastores acabaram de ser ameaçados, coagidos, eles deram glória a Deus por isso. Só que a igreja ora dizendo, Senhor, nos dê do seu Espírito, nos dê do seu poder, para que ousadamente continuemos a pregar. Não é que esses pastores começaram a orar esse texto? E eles diziam, se for para ser preso, por causa do evangelho, nós queremos. E eu fui para pregar para eles. Eu dizia, meu Deus, o que eu vou pregar para essa gente? Eu dizia, Senhor, eu não estou pronto para ser preso, não. Minha mulher lá no Brasil me esperando. Eu não estou pronto para ser preso, não. Eu fui para pregar para essa gente. E eu dizia, o que eu vou falar para essa gente que está orando, dizendo que está disposta a ser presa por causa do evangelho? Uau. E às vezes a gente tem tudo, cara. A gente tem carro, a gente tem tudo. Só ir na igreja, por causa de uma dorzinha de cabeça, a gente não vai. É. O Theo Hayashi estava contando uma história dele com o diretor da Jocum, que é o maior movimento missionário de jovens do Sim. mundo, né? E ele disse uma coisa para mim impactante. Ele disse, o amor pelos povos não surge de um dia para o outro. Mas o amor pelos povos é uma paixão que vai crescendo dentro de você à medida que você vai entendendo que a dignidade de vida que você tem, muita gente não tem porque a palavra de Deus não chegou até essas pessoas. Só que existem pessoas que não têm nem o direito de ter acesso a essa verdade porque a Bíblia não foi traduzida para a língua delas. Uau. Então ele disse para o Theo, traduza Bíblias. Use a sua influência, use o seu dinheiro para traduzir Bíblias, porque há tribos no seu país que não foram alcançadas ainda pelo Evangelho. Eu estive agora, semana passada, com os Pataxós, uma aldeia indígena, os povos originários do Brasil, aldeia Pataxó, gente, coisa riquíssima, gente linda. Gente linda, uma comunidade linda de nativos, povos originários indígenas, um povo amoroso, caloroso, mas nem todos ainda foram evangelizados. Você tem que ver como eles participam dos cultos, vestidos a caráter, cocá, Uau. sem camisa, com você escandalizaria. Pastor, falando nisso, inclusive, eu tenho uma pergunta. Paulo, uma vez escreveu dizendo, me fiz de louco para ganhar os loucos e algo... Yeah.
Sendo um missionário, a gente acaba enfrentando culturas e Sim. hábitos muito diferentes do que a gente está acostumado. Como um missionário, o mais correto, ou talvez o que falando pessoalmente do Senhor, porque o Senhor também, a gente não pode generalizar, seria mais fácil ganhar pessoas entrando na cultura deles, assim, se fazendo como para ganhá-los, ou ou o certo seria que nós mantêssemos quem nós somos? Então, duas coisas interessantes. Por muito tempo, nós preparamos missionários para que esses missionários estivessem no campo, se infiltrando na cultura das pessoas. Só que agora a estratégia mudou. Pelo menos eu com os meus amigos, né, que tem trabalhos missionários, a gente que tem uma visão missionária mais atual, a gente tem entendido que o mais importante no campo missionário é que o nativo seja preparado para ganhar outro nativo. Porque, por exemplo, eu, para entrar uma aldeia indígena, para lidar com um povo originário, eu precisaria aprender a língua da cultura, para que eu mostre respeito, para que eu me adapte à realidade. Como eu falei sobre Moçambique, né, e alguns outros países de África, os recursos são completamente diferentes dos nossos e há uma escassez de recursos. Um dos nossos pastores em Moçambique já pegou malária 11 vezes. Meu Deus. Febre tifoide várias vezes. Eles têm uma estrutura física totalmente diferente da nossa. Então, por muitos anos, os missionários iam e passavam anos nesses países para compartilhar o evangelho. Agora, Deus tem nos dado outras estratégias, inclusive, a gente tem uma parceria com os irmãos da Jocum, em Moçambique, onde os nativos estão sendo tirados das aldeias, os que se converteram, tiveram um encontro com Jesus, estão indo para Jocum passar um período de 6 meses, e lá eles são treinados, são encorajados na fé, são discipulados, fazem teologia, escola de missões e voltam para suas aldeias. Uau. Então é Que bacana. nativo cuidando de nativo. Então, respondendo a sua pergunta com uma amplitude maior. Quando você está numa cultura, você precisa se adaptar ao máximo possível para que você não seja desrespeitoso. É óbvio, não indo além daquilo dos limites da Bíblia. A Bíblia não estabelece limites. Por exemplo, se uma cultura diz assim, ó, aqui para você entrar, você precisa, por exemplo, ter relações sexuais com uma mulher daqui da nossa tribo, para você ser respeitado aqui. Não faria. Tá dando para Que vai entender? contra a Bíblia. Uhum. Sim, Então vai contra aquilo que o limite da palavra estabelece. sim. Então você vai medindo o quanto você vai se adaptando a uma cultura de um povo que você está conhecendo, de acordo com o padrão das escrituras que você tem. Sim. E em quantos países o senhor já foi? 18. Uau. 18. Nem todos eu fui como missionário. Mas pisar em países diferentes e viver. Países que eu fui passear, mas automaticamente lá Sim. tive a experiência de ganhar uma pessoa para Jesus. Mas ir numa igreja, estar com pastores, encorajar igrejas, encorajar líderes, dar seminários. Que bacana. A gente pode contar em uns 14 países. Uau. E qual mais te impactou, assim? Olha, são tipos de impacto diferentes. Agora eu tô muito impactado com o Japão. 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 Eu passei um mês no Uau. Japão agora, mês? mês passado. E o Japão me impactou demais. Por quê? Primeiro ponto, porque por ser Ásia e ser tão distante, Sim. ser literalmente do outro lado do mundo, Literalmente, sim. né? Foram 44 horas voando, né? Uau. Com as escalas, 44 Sim. horas voando. Então, assim, é longe. É longe, Meu longe, longe. Deus. Longe, longe, longe. Eu tive a oportunidade de ir na Ásia e o fuso horário também é maluco, né? Do Japão, 12 horas do Brasil. É, Aqui de Nova York, 13 13 horas isso. Uau. Então, quando eu cheguei no Japão, o que me impactou foi a cultura, a educação do povo. Eu peguei o voo para o Japão, aqui uma escala em Los Angeles. Eu peguei pela Japan Airlines. Quando eu cheguei
para entrar no avião, o atendente já se dobrou, se curvou para mim. Eu já achei estranho. Eu fui passando e eles foram se Olha curvando só. mesmo, abaixando. É o cumprimento É a deles. cultura, o cumprimento, é o respeito. Que legal. Eles mostram respeito se curvando para você. Cheguei no Japão, um aeroporto, uma educação, uma gentileza. Então, o japonês, ele é muito educado, primeiro ponto. Segundo ponto é a organização do país. Achei o país super organizado. Terceiro ponto, a carência deles. Uau. O Japão é um dos países acho que é um dos primeiros, com a taxa mais alta de suicídios do mundo. No Japão Uau. tem um lugar chamado Vale do Suicídio, o Vale da Sim, Morte. eu já ouvi esse lugar, correto. E quando você passa na frente desse vale, há vários carros parados, porta aberta, as pessoas param o carro ali, saem do carro e entram para esse vale para se suicidar. Uau. E é algo que soa, com todo respeito, até um pouco contraditório. Porque o senhor começa falando que é um lugar de muito respeito, é um Sim. lugar muito organizado, então automaticamente a nossa mente imagina um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de união, um lugar onde não teria tanto dessa opressão, porque geralmente é Sim. onde tem essa, a gente vê, por exemplo, lugares caóticos como lugares pesados espiritualmente se olhando por essa forma, sabe? Inclusive existe até uma tese de que se você está muito agoniado, não tá conseguindo resolver as coisas na sua vida, vai, começa a organizar a sua casa, começa a organizar as Aham. gavetas, né? Tipo, então, pra mim, e perdoa se eu estiver errada, sou até um pouco Sim. contraditório, mas por Mas sabe o que quê? define saúde mental? O quê? Vou te desafiar agora. Não, eu não sei. Me Sabe o que define saúde O mental? quê? Não é a solitude nem a solidão. O que define saúde mental é justamente os embates e os conflitos dos relacionamentos. O senhor está dizendo que quanto mais difíceis os Não, na relacionamentos que nós realidade, temos? quanto mais relacionamentos nós temos, mais nós adquirimos saúde nas nossas emoções. Uau. Porque nós somos construídos através das trocas, das vivências, das experiências, dos contatos. E Interessante. experiências incluem a parte boa e a parte ruim da pessoa com que eu estou me relacionando. Num casamento, você tem a parte boa da pessoa e a Claro. parte difícil da pessoa. Se aquela pessoa só tivesse a parte boa, você enjoaria. Sim, é verdade. Porque se você gosta de doce, você pode comer uma bacia de doce aqui, mas a segunda bacia, talvez você já fique enjoado. Porque você gosta até um limite. Você gosta até certo ponto. Se você excede naquilo, você fica como? Enjoado. Enjoado. Então, o que define saúde mental não é só ter uma coisa boa, mas é os conflitos que envolvem os relacionamentos em si. E qual é a deficiência do Japão? Eles são isolados. Uau. Oh, uau. Que interessante, pastor. Eles vivem só. Muitos filhos que vivem com a ausência dos pais. As crianças com 4 anos de idade já são obrigadas a irem para a escola sozinha, 4, 5 anos de Meu idade. Deus. Então elas são ensinadas na escola a cozinhar, a viver de forma independente, porque é um país de catástrofes naturais, Uhum. muitos terremotos, então eles ensinam essa independência para a criança. Mas ao mesmo tempo se valida disso para que essa criança não tenha tempo, vínculos afetivos, relacionamentos profundos com os pais. Então, o que acontece? Automaticamente, quando há essa distância afetiva, essa distância relacional, as pessoas adoecem mentalmente. Sim, Então, é um país super organizado, é um país super limpo, sim. é um país financeiramente Seguro também, né? estruturado, seguro, sem criminalidade, mas ao mesmo tempo sem afetos. Uau. Uau. Isso traz muito aquela passagem de Salmos, onde diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção. E aí Sim. fala que eles viverão para sempre.
Isso agora faz todo sentido que o senhor tá Sim. falando isso. Porque é bom e porque é suave. Porque eles estão juntos. E é interessante que esses dias eu tava conversando com alguém, ela falou assim: Tal lugar precisa de união. E estar unido não necessariamente significa que vocês vão estar bem o tempo todo, que vocês vão estar sorrindo o tempo todo, que vocês vão estar felizes o tempo todo, mas que apesar de tudo estarão juntos. E a Bíblia ela fala que ali, aonde houver a união, dá vários exemplos do óleo descendo pela barba de Arão, mas ele fala no final que ali o Senhor ordena a A bênção. igreja não foi feita para ser uniforme. A igreja foi feita para ser unânime. A diferença de uniformidade para ser unânime, unidade, é que a uniformidade todos são iguais. Mas o apóstolo Paulo diz que a igreja é construída das diferenças. Uns foram chamados para uma coisa, outros chamados para outras, outros chamados para outras. A igreja é construída de partes diferentes. Então nós não vamos ser iguais. Ponto. Nós não vamos ser uniformes. Uhum, Mas nós podemos ser unidos. sim. É justamente a união das partes do corpo que fazem com que ele funcione. Então, nos Sim. relacionamentos, por exemplo, quando o meu dedinho aqui adoece, machuquei aqui a unha. O meu corpo não diz assim, vou tirar esse dedo aqui porque ele está trazendo dor, está me incomodando. Não. O corpo ajuda esse dedo no processo de cicatrização, enviando defesa, o sistema imunológico começa a trabalhar para que haja cicatrização desse dedo. Então, nos afetos funciona da mesma forma. O que nos protege do vazio de uma vida desinteressada, porque o suicídio, na realidade, é isso. É a falta de perspectiva, falta de expectativa. É buscar na morte a solução que eu não encontrei em vida. Meu Deus. E como que eu vou encontrar em vida a solução de dilemas que eu preciso de pessoas me ajudando a lidar com eles? Eu costumo dizer que o diabo, quando quer nos amaldiçoar, ele usa pessoas. Para a gente ser rejeitado, a gente precisa de pessoas. Sim. Uhum, Para a gente ser amado, a gente precisa de pessoas. uhum. Então, o diabo, para nos amaldiçoar, ele usa pessoas. Mas Deus, para nos abençoar, Também. ele também usa pessoas. Verdade. E é interessante que uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa está trilhando esse caminho de morte espiritual e mental é exatamente essa exclusão. Você pode ver quando uma pessoa começa a ficar doente mentalmente, O ela isolamento. ela começa a se isolar, Sozinha, fica sim. sozinha, não quer mais conversar com pessoas. Às vezes era uma pessoa que tá no meio de todo mundo, do nada não tá mais. É. Então a gente consegue ver essas características. E isso Sim. traz a gente mais uma vez, a Bíblia mais uma vez, assim, se auto-explicando sozinha. Sim. Ó quão bom e quão suave é. O amor é vulnerável. Quem ama se coloca vulnerável. As pessoas diziam assim: eu não vou me abrir para amizade mais, para relacionamentos, porque um dia me traíram. Meu amigo, pessoas traem mesmo. Uhum. Pessoas são vulneráveis. O amor me coloca numa posição vulnerável. Porque quando eu amo, automaticamente eu fico sem defesas para você. O amor me deixa sem defesas para o outro. Mas esse amor que me deixa vulnerável, ele pode tanto me expor a um perigo, como ele pode me salvar na minha vida. Então eu só posso experimentar do seu amor se eu ficar vulnerável também a talvez a sua possível traição. Uau. Yes. Então quem ama se coloca vulnerável. E aí eu quero responder talvez uma pergunta que você possa me fazer. Pastor, então qual foi o ponto positivo que te fez gostar do Japão? A igreja que eu encontrei lá. A missão brasileira que eu encontrei no Japão. A unidade dos pastores, o movimento dos pastores no Japão e a igreja brasileira que eu encontrei lá me fez ver que Deus está derramando do seu espírito em toda a terra. Aleluia. Glória a Amém. O Deus. Japão é shintoísta. Então, eles têm o costume de, olha, tudo é um deus, né? O Uhum. Monte Fuji é um deus para eles. Eles têm muitos deuses. Mas, ao mesmo tempo, Deus está derramando no Japão do seu espírito. Forte. Então, você Meu vê Deus. japoneses se convertendo, se batizando, Que bênção. quebrantados, chorando, buscando a Jesus, amando Jesus de todo o coração. Você Uau. percebe que vale a pena
continuar pregando o evangelho para os povos lá. Aleluia, Glória a pastor. Deus. Pastor, eu tenho mais uma pergunta, mas antes, eu gostaria de chamar você, lembrar que nós temos os nossos patrocinadores, pessoas que fazem esse podcast ser possível. Então, diretor, passa aí para eles verem quem são os nossos patrocinadores e a gente volta daqui um minutinho. E você, somos gratos pela sua vida e por nos assistir. Deus abençoe. O Pod Life e as suas extensões Pod Life School, Pod Life Dallas, Pod Life Express é um projeto que realizamos aqui na Adelife, com o objetivo de glorificar a Deus, alcançar, informar e impactar vidas através dos nossos conteúdos. E para que possamos melhorarmos ainda mais e cumprir a nossa missão, Deus nos abençoou com patrocinadores que acreditam e por isso investem no Pod Life. Vocês, a nossa audiência, podem contratá-los, são eles: WSM Epoxy Floors, After Hours Construction, NYC Marble Care, Sabrina Montante Brazilian Nails. Muito obrigado. Louvamos a Deus por vocês e oramos que para que Deus os abençoe cada vez mais. E se você que está nos assistindo quer nos apoiar com sua audiência, sentir o desejo de fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, entre em contato, envie uma mensagem nas nossas redes sociais. Temos planos diversificados para você escolher. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, Deus não permite que zombem dele. Tudo que o homem semear, certamente colherá. É isso aí, pessoal. Voltamos e vamos continuar, porque tem muita informação aqui pra gente tirar. O pastor acabou de falar aí do Japão e Sim. dessas 3 características super importantes. A gente tem muitas perguntas, mas a minha dúvida agora é, de todos esses países que o senhor foi, é claro que são línguas diferentes, Sim. dialetos diferentes. O senhor fala quantas línguas? Português e mistério. Eita, glória. Então, o senhor acabou, de certa forma, encontrando essa barreira da língua e... Nunca. Olha, eu fui para Cuba e eu não tinha tradutor. Uhum. E você acredita que eu preguei um portunhol? Uau. Uau! E todo mundo compreendeu. Tive salvação, gente sendo batizada com o Espírito Aleluia! Glória a Deus. Glória a Santo. Deus. Então, assim, quando eu não tenho tradutor, eu me arrisco mais. Né? No espanhol eu me arrisco um Uhum. pouco mais. Eu estou pregando ali em Nova York também numa igreja com muitos hispanos, então, né, a gente é um pouquinho mais desafiado no espanhol. Uhum. O inglês eu sei, assim, sobreviver. Então eu dirijo por aqui, já fui para Boston dirigindo, Uau. abasteço, passo na imigração, se alguém Tranquilo. me parar, eu Uau. consigo me sair da Sobrevive, dá conversa, um mas jeito. eu ainda não tenho a capacidade de um diálogo com mais palavras e uma pregação em inglês, mas é um desafio que eu estou aceitando que eu preciso romper, Uhum. Sim. sabe? Eu preciso romper, é um desafio que eu estou aceitando que eu preciso romper. Mas todos os países que eu vou, eu me conecto com pessoas que podem me ajudar nesse desafio e, por incrível que pareça, eu tenho a graça das pessoas me aceitarem mesmo sendo traduzido. Sim. Uau. Então eu dei um seminário agora na Itália. Uau! Meu Deus. Todo o meu seminário foi traduzido do português para o italiano. Glória Que a bênção, pastor. Glória a Deus. Foram Deus. 3 dias ensinando numa igreja viva na Itália, porque a Itália é muito difícil de igreja cristã. Yes. Eles são bem católicos lá, Sim, né? são católicos, fechados. Yeah. E foi poderoso, gente. Que derramar. Glória a Uau. Deus, pastor. Que Glória a louvor Deus. ungido, Glória a derramar Deus. do Espírito Santo, as pessoas quebrantadas, foi um Glória a seminário de Deus. intercessão. E você viu o ambiente mudando. E tudo com tradução, e Glória a assim, os Deus. italianos sendo Uau. encorajados. A gente aprende que Deus ele não conecta pessoas, ele não une pessoas, mas propósitos, né? Propósito, Essa é sim. uma da maior vantagem de fazer algo segundo a direção de Deus. Sim. Fazer Sim. algo assim com a bênção de Deus. É verdade. Porque, como fala querido, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ele prepara tudo Yeah. pra gente. É isso aí. E aí, às vezes, a gente tá aqui pensando em ir lá, ele já preparou tudo lá Tudo, pra tudo, gente. Porque não é sobre nós. Sim. E o trabalho missionário, eu acredito que traz muito isso. Nunca foi, nunca será sobre nós, mas sobre Jesus. Sim. E sobre Sim. aqueles que É sobre precisam o ser testemunho alcançados dele. Com por ele. certeza. E aí traz uma outra pergunta que eu tenho pro senhor. Porque existem pessoas que têm o desejo,
que querem fazer, que têm essa chama ardente no coração, mas também existem muitas desculpas do o porquê Deus não me leva. Para uma pessoa ser missionária, ela precisa ser rica? Olha, missões se fazem de 3 formas: indo, ofertando e orando. É uma vergonha dizer isso, mas a média de ofertas que um crente brasileiro entrega para missões é de R$ 1,25 por mês. Não. Por mês, uau. R$ 1. Então nós entregamos pouquíssimo para o campo missionário, para o sustento do missionário, Uau. para a tradução de Bíblias, para manter o missionário no campo. Então, uma das coisas que eu decidi foi trabalhar para poder sustentar as missões que eu faço. Porque chegou uma hora que ficou tão desafiante, tão cansativo comunicar aos irmãos as nossas necessidades, que eu falei com o Senhor, Senhor, eu faço um acordo contigo. Enquanto o Senhor me der recursos e saúde, eu vou. Agora, quando o recurso para de chegar e não tiver saúde, eu não vou ter como ir. Então você não precisa ser rico, porque eu não sou. Mas eu tenho experimentado a provisão de Deus. Aleluia. Então, missão você faz ofertando. As pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu quero ir com você para a África. Eu digo assim, não. Você primeiro precisa ofertar na África. Você já me deu uma oferta para me levar para a África das outras vezes que eu fui? Não, nunca dei, então você não está apto para ir. Então existe essa, como que a gente chama? Essa escada que a gente precisa O treinamento, subir talvez, né? para que a gente se torne. Então, por exemplo, eu não posso ir se eu não orei. Eu não posso ir se eu não ofertei. É isso? Passo a No passo. É um passo a literal, passo. no literal não existe uma regra, Uhum, mas existe um senso. uhum. Se a pessoa não ora por aquilo, se a pessoa não oferta naquilo, por que a pessoa quer pegar um avião e ir para o outro lado do mundo para ir visitar um povo que ela nunca se preocupou se aquele povo estava sendo evangelizado, Verdade. comendo, Caraca. bebendo, orou por aquele povo? Acaba virando até uma questão de ego, né? E turismo. Isso O que eu ia falar, turismo. tem gente que vai É. só pra mostrar pra mídia, essas Exatamente. coisas. O turismo. Caraca, Então as que pessoas dizem forte. assim, não, um dia eu vou com você lá no Japão. Um dia eu vou com você lá nos Estados Unidos. Ok, mas você quer fazer turismo? Se você não investe seu dinheiro, se você não ora por aquilo, se você não envia, porque todos os anos eu tenho um convite, um chamado, um apelo para ir a Moçambique, mas eu já deixei de ir a Moçambique para pagar, para levar recursos médicos para Uhum. Moçambique. Sim. Iam ser mais úteis do que eu naquele momento. Então, às vezes eu não vou, mas o meu dinheiro vai. Uhum, Uau, E as minhas orações também vão. forte. sim. Então, missão não é só sobre ir. E aí as pessoas se tornam equivocadas nisso. E até porque, de verdade, irmãos, eu me sinto privilegiado de falar de missões. Mas eu não me sinto missionário da forma como eu tenho amigos e irmãos em Cristo que se dedicam à missão, que abandonaram a vida que tinham nos seus países e foram para países de condições escassas, viver de maneira indigna para que o evangelho fosse pregado. Eu tenho um discípulo que Meu está no Deus. Oriente Médio, vivendo no meio dos árabes, dos muçulmanos, evangelizando islãs. Uau. Uau. E dentro disso, o senhor já viu ou conhece, tem amigos, já ouviu falar de alguém que acabou sendo martirizado? Porque dentro desses existem muitos, infelizmente a gente, graças a Deus, não tem aqui com tanta frequência, mas a gente sabe que existem lugares onde o evangelho é proibido, onde é muito arriscado, por exemplo, você entrar com uma Bíblia e o senhor tem relatos ou conhecidos? Então, tem um relato íntimo meu, não. Mas existe uma missionária
que ela tem proximidade, tem contato com a igreja na China. E aí ela traz relatos do que ela vê e do que ela viveu, né? Do que ela encontrou na China. Né? De pessoas que foram torturadas por causa do evangelho, por servirem a Jesus, porque a China tem igrejas que ficam em cavernas, né? Uau. Na China você não pode entrar com a Bíblia. No aeroporto de Pequim tem lá uma Bíbliazinha e um círculo vermelho e uma... Proibido. Proibido, não pode entrar com a Uau. Bíblia. Não tem aplicativo da Bíblia na China. Meu Deus. Então eles contrabandeiam Bíblia. Não sei se vocês já ouviram falar do irmão André, o contrabandista de Bíblia. Era um Nunca ouvi. irmão que levava a Bíblia contrabandeada. Já está no Senhor, irmão André. Tem livro dele. Forte. Contrabandeava Bíblia e levava a Bíblia para países onde o evangelho é perseguido. Meu Deus. A missão Portas Abertas fala dos países da janela 1040, onde o evangelho é perseguido. Irmãos, são tantos os lugares onde o evangelho ainda não pode ser pregado. E aí você vê, né, essa irmã conta histórias dos crentes que ela tem contato ou teve contato na China, mas você vê, por exemplo, em países do Oriente Médio, como o Afeganistão e outros países ali da redondeza, onde o cristão é extremamente coagido, ameaçado. Agora, de 2 em 2 anos, está acontecendo uma conferência no Egito. Eu não vou dar muitas informações, porque eu não sei o alcance, né, desse podcast. Eu tenho certeza que vai alcançar milhares de pessoas. Amém. Amém. Mas no Egito, é bom a gente falar desses assuntos para a gente ver que a igreja é além do que aquilo que a gente É isso aí. participa todo domingo. Exato. Com certeza. Está tendo uma conferência no Egito de 2 em 2 anos, onde estão se reunindo pastores do Oriente Médio, onde o evangelho é perseguido. E esses pastores vão para o Egito e pastores do mundo todo vão para o Egito para amar, encorajar, abençoar, orar, ministrar esses pastores Uau. desses lugares onde o evangelho é perseguido. Aleluia. Uau. Meu Deus, pastor. Em pensar que enquanto a gente vê isso, a gente vê a mediocridade da nossa realidade. Porque muitas vezes a gente vê crente reclamando de ir num culto de domingo. Muitas vezes a gente vê crente reclamando, por exemplo, do horário que o culto acaba. Sim. Muitas vezes a É gente vê verdade. situações aqui das pessoas tratarem a igreja, tratarem as coisas de Deus como se eles estivessem vindo para um show, como se eles estivessem vindo para uma reunião que eles são obrigados a ir. Sim. E as pessoas é como se faltasse o amor pelas coisas de Deus. Entende? E o lindo de ver esse podcast e a gente falar sobre missões é ver que existe amor. Existem pessoas que realmente amam. Ainda existem aqueles que fazem aquilo que os primeiros discípulos fizeram. De morrer pela palavra. De lutar, assim como o senhor falou daqueles pastores que Sim. se reuniam e falavam, nós vamos, assim como foi escrito em Atos 4, ainda que nós tivemos que ser presos, ainda que tivemos que morrer, nós faremos isso pelo evangelho. E às vezes eu sinto que falta isso em nós, porque nós não precisamos ser presos. Nós não precisamos nos esconder ainda, Sim. mas talvez a falta disso, porque a gente ouve muito que as pessoas, elas valorizam quando perde, né? E infelizmente a gente preferiria não acreditar nisso, mas parece cada vez mais ser uma verdade. Sim. Que quanto menos as pessoas podem, mais valor elas dão. Aquilo É que Vai elas verdade. têm. chegar uma hora dentro da minha visão escatológica, ok? Uhum. Que o joio vai ser separado do trigo. E da mesma forma como a igreja começou, porque Jesus reúne os discípulos, que era 500, de acordo com Paulo, em 1 Coríntios, né? Que eram cerca de 500 discípulos, capítulo 15. E aí, em Atos 1, 500, em Atos 2, 120. 120.
Em média, 380 pessoas desistem da promessa que ouviram da boca do próprio Jesus da fé por causa da perseguição que acontecia em Jerusalém no início da igreja. Uhum. Escreve aí. Da mesma forma como a igreja começou, a igreja vai terminar. Que as Yeah. coisas terminam do jeito que elas começam. É isso aí. Entendeu? Então, da mesma forma, vai chegar uma hora do funil. Yeah. Yes. Uau. Sinceramente, eu acho que o conhecer a igreja no mundo me expandiu os olhos, me abriu a visão. Sinceramente, eu não estou preocupado com esse crente, não, reclamão. Uhum. Porque o dia do Senhor vai chegar. Yep. Eu estou ali na frente pregando, eu preguei para todos que estavam aqui. Uhum. Todos tiveram o direito de Oportunidade, sim. ouvir a mesma palavra. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor naquele grande dia e dizer, não sabia. Todos tiveram oportunidade. É Todos isso aí. tiveram oportunidade. Então, isso é muito importante para nós entendermos, nós que estamos fazendo missões aqui. Vocês são missionários aqui, na igreja de vocês. Uhum. Nós que estamos liderando a igreja local, precisamos entender uma coisa, que o nosso trabalho é pregar, é testemunhar. Sim. Agora, o trabalho de aceitar, de mudar, de se submeter, de se colocar à disposição, ser obediente, é do outro. Então, quem vai fazer o julgamento, a distinção, separar joio do trigo, não somos nós. Aí, respondendo a sua pergunta, né? O que será? Como que as coisas vão se dar? Olha, a nossa missão é fazer o que Deus nos chamou para fazer, dar testemunho da ressurreição de Jesus. Yes. E, pastor, Uau. vou parar de fazer tanta pergunta, tô sentindo que só eu tô perguntando aqui. Mas é que é algo assim, muito interessante. E existe, além da Jocum, digo, fora da Jocum, um treinamento para se tornar missionário, ou qualquer pessoa que quiser pode ser um missionário? Olha, qualquer pessoa vocacionada, chamada para isso, pode ser um missionário. Mas existem muitas escolas de missão, né? As denominações, as próprias igrejas locais têm seus cursos de missões, cursos famosos de missões, missões portas abertas, Jocum. Então, você pode, né, de alguma forma, estudar, fazer um curso para o campo missionário, Uhum. que eu acho excelente. Por exemplo, tem queimado no meu coração um país que tem tal e tal e tal característica. Por exemplo, é um país muçulmano, a religião é o Islã, é assim, 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 assim. Então eu vou me preparar para enfrentar aquela cultura, aquela religião, para poder evangelizar, saber como que eu vou abordá-los. Então eu me preparo para aquilo. Então a escola missionária, ela é boa para isso. Infelizmente tem muita gente que está indo para a escola missionária para tentar aprender teologia. Não, escola missionária não é para isso. A escola missionária é para alguém que está apaixonado por Jesus, que já não é mais neófito, que já teve uma experiência de fé, que está convicto da sua salvação, possa ir levar o que ele recebeu. Então, se qualquer pessoa na igreja quiser ser um missionário, qual é o primeiro passo que ela deve tomar? Primeiro, submeter esse desejo ao pastor local. Uau. Ok. E aí o Ótimo. pastor local vai desafiar essa pessoa. Quantos vizinhos você evangelizou? Uhum. Que a missão começa em casa. E É isso aí. o amor pelas vidas, o amor pelos povos, começa pelo meu. Uhum. Começa pelo meu vizinho. Começa pelo meu parente. Começa pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus primos, pelos meus tios, pelos meus amigos de escola, pelos meus amigos de faculdade, pelos meus amigos de trabalho. Pela minha cidade, pelo meu estado. Como que eu posso dizer Deus me dê África se eu não digo Deus me dê o Rio de Janeiro? Forte. Forte. Então, o missionário, Deus pode até dar para ele um lugar no coração. Deus pode fazer queimar no coração dele um lugar, mas no coração do missionário, mais do que um lugar, queima o amor pelas vidas.
e o desejo de ver essas vidas salvas. Yes. Então eu posso até ser apaixonado por um povo, ser apaixonado por um lugar, mas a característica de um missionário é ser apaixonado por pessoas. Uau. Wow. Meu Deus. Yes. Que papo. Então, Yes. eu sou apaixonado por gente. Ah, é brasileiro? Tô dentro. Ah, é americano? Tô dentro também. Eu É sei. hispano? Tô dentro. É árabe? Mais ainda. É judeu? Tamo junto. Então, eu não tô preocupado de onde a pessoa é ou quem a pessoa é. É vida. Uau. Qual é o Meu maior Deus. desafio? Olha, logicamente, né, humanamente falando, a língua. Numa missão transcultural, é a língua. Mas para falar de Jesus, nem que seja por sinal, É. Yes. entendeu? Uau, pastor. E aí uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: se eu não falo a língua daquela pessoa, mas eu tenho alguém próximo que fala, eu vou discipular aquela pessoa até que ela seja capaz de encontrar o coração daquela outra pessoa. Lembra daquele papo que eu disse dos nativos, treinar os nativos para... É isso que eu tenho ido fazer. Eu entendi o que Deus quer de mim. Eu tenho ido para as nações para treinar gente que vai ganhar aquela nação. Glória a Deus. Tenho falado a gente que consiga me entender para que esses nativos, muitos deles filhos de brasileiros que estão naquela terra, sejam encorajados para ganhar aquela terra porque estão familiarizados com aquela cultura, falam português e falam a língua daquela nação. Uau. Então são as estratégias que Deus está trazendo nesse tempo. Sim. Sim. Meu Deus, que episódio. Não, e o pior, Que né? Eu tô aqui, episódio. parece que cada vez surge mais perguntas, é é tanta informação que parece que não acaba, mas graças a Deus, pastor, pela sua vida, muito obrigada. Eu tive muitas perguntas que foram aqui respondidas. Espero que os nossos, como que a gente chama? Telespectadores estejam também. Eu sei que sempre vai ter mais, mas aí você não deixa de seguir o pastor, não deixa de acompanhar, também não deixa de abençoar. Qual é o seu Instagram, pastor? Fala É aí pra galera. andreribeiro.ofc. É isso aí, pessoal. Segue lá o Eu pastor tenho André. certeza que assim como a minha vida foi edificada, muitas também Com foram. E certeza. a mentalidade sobre missões também foi mudada e edificada aqui nesse podcast. Então, Aleluia. muito obrigada, É pastor. isso aí, pastor. Sim. Obrigado por ter aceitado nosso convite, cara. Eu que agradeço. E tenho certeza que vai ter episódio 3 com o pastor. Ah, com Com certeza. Já vamos deixar em marcado nome pra de não ter Jesus, já perigo dele vamos correr. marcar. Para Gente. encerrar, eu quero encorajar as pessoas que estão nos ouvindo, provavelmente em sua maioria serão brasileiros. Pode falar pra essa câmera aqui, pastor. Eu quero encorajar você te ensinando uma coisa, né? Existem vários estudos que estão analisando a história do descobrimento do Brasil numa perspectiva diferente. E nós temos agora material científico, artigos, livros produzidos de que boa parte da história do descobrimento do Brasil esconde informações importantes a respeito da nossa história, inclusive de que existiam judeus envolvidos no descobrimento, na comercialização do pau-brasil ou do Uau. pau de ferro, como era chamado. E é uma história interessante sobre o nome do Brasil. A história de que havia um comerciante que vendia o pau de ferro ou pau-brasil na Europa. E alguns dizem que seu nome era Barzilai, e alguns dizem que a árvore era chamada Árvore do Barzil, porque Barzil em hebraico também é ferro. Mas quem é Barzilai? O que é Barzil? Barzilai é um personagem bíblico que foi amigo de Davi, que protegeu Davi quando Davi estava fugindo de Absalão. Uau. Então, Barzilai significa aquele que é amigo de Israel, aquele que é amigo de Davi. E é desse nome Barzilai que vem o nome Brasil. Uau. Cara, arrepiei aqui agora. Nós Uau. somos brasileiros automaticamente, por sermos brasileiros, nós somos amigo de Israel, nós somos amigo das nações. Há várias profecias sobre nós
de que um avivamento viria sobre os brasileiros e os brasileiros. Há inúmeras profecias de inúmeros profetas de inúmeras nações que falam sobre o Brasil. Se realmente essa visão profética da terceira onda está correta, essa terceira onda virá por intermédio dos brasileiros. Eu acredito nisso. Amém. Essa onda de avivamento. E todos os lugares que eu vou, eu encontro brasileiros. Amém. Uma vez eu andando aqui na Times Square, veio uma pessoa, olhou pra mim, eu não reconheci ela, mas ela olhou pra mim e gritou: Pastor André! Eu pensei, eu não acredito que Todo alguém me lado. reconheceu aqui. Ou seja, em todo lugar que você vai, tem um crente brasileiro. Yes. E sabe por Verdade. que cada dia mais o brasileiro tem alcançado as nações, tem ido para os povos, alcançado os outros territórios? Porque nós somos amigos das nações. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos amigos de Israel. Nós somos os amigos que vão defender Israel e as nações nas suas aflições. Vocês não estão aqui em vão. Eu não estou aqui em vão. Os nossos amigos e irmãos missionários que estão em outras nações não estão em vão, porque Deus vai usar os brasileiros para um avivamento que envolve salvação em massa. Amém. Então, quando nós assumimos a nossa identidade de brasileiros de Barzilai, a gente entende o porquê um despertamento missionário está surgindo no nosso coração. Então, eu quero encorajar os que são jovens, os que têm força, os que têm vigor, que Deus inflame o coração de vocês com vontade, com desejo de ir, de ofertar e de orar. O meu ministério missionário, a minha chama missionária começou no lugar de oração. Então, assuma a sua identidade de brasileiro e assuma a coragem, tenha coragem de ir pelas nações pregando o evangelho. Meu Glória a Deus. Uau. Meu Glória Deus, a pastor. Deus. Cara, Uau. Glória a que Deus. Deus continue abençoando sua vida, pastor. Meu Deus, cara, obrigado por tudo. Amém, Então, amém. nós. E Não, aí? eu tô sem palavras. Virou uma vigília, né? Dá vontade de chorar, dá vontade já de eita, Pastor, aleluia. brigadão, cara. Muito Obrigadão. obrigada, Deus. pastor. E seja Foi sempre bênção. bem-vindo, cara. Fomos Amém. muito Volte edificados. logo. Volte Como eu logo. disse pra vocês, eu não faço agendas, eu faço Faça amigos. É isso aí. Glória a Deus. Muito Deus obrigada, abençoe. pastor. Deus abençoe. Amém. Amém. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Já deixa o seu like e compartilha também esse episódio. Tá bom? Até mais. Beijão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Shalom, paz.